Você sabe qual é a cidade invicta? E por que tem esse nome? Eu estou falando do Porto, né? Cidade muito conhecida aqui em Portugal e que é conhecida como a cidade invicta. Antiga, muito nobre, leal e invicta, né? Por que ela tem esse nome? E o Porto tem uma outra coisa muito interessante também, que pouca gente conhece. Por que os habitantes do Porto são chamados de tripeiros? Eu vou contar essas duas questões que são interessantes. Primeiro, em relação a ser chamada cidade invicta. Em 1822, Dom Pedro faz a independência do Brasil, enfim, e assume lá como imperador Dom Pedro I. E o pai dele, o Dom João VI, havia retornado em 1821 para Portugal. Então, aqui em Portugal, o rei era o Dom João VI e no Brasil, Dom Pedro I, o imperador. Em 1826, o Dom João VI morre. Quem é o novo rei? É o Dom Pedro, o nosso Dom Pedro I. E ele é aclamado como Dom Pedro IV. O Dom Pedro I, imperador do Brasil, ele é o Dom Pedro IV em Portugal. E aí ele tem que escolher, ou fica imperador do Brasil ou rei de Portugal. E ele vai optar por permanecer no Brasil e ele vai abdicar em favor da sua filha, né, pequena, tem 7 anos, que é a Maria. E faz um acordo com o irmão, com o Miguel, que estava exilado porque ele havia se recusado a assinar a Constituição lá quando teve a Revolução Liberal do Porto. Ele se recusou a assinar, ele era absolutista, mas ele faz um acordo: olha, você volta para Portugal, você vai ficar como regente da Maria, e o Miguel aceita esse acordo, volta para Portugal em 1828 e se declara rei e absolutista e rompe o acordo, não assina a Constituição. Então Portugal passa a viver um dilema, né, em que o rei repudiou a Constituição, não vai assinar, ele se declara como rei absolutista. E isso causa problema, né? Em 1831, o Dom Pedro ele vai abdicar do império lá no Brasil em favor do Pedro II, imperador do Brasil, e vem para Portugal para ter uma luta contra o irmão e para defender o trono da filha, da Maria, que estava lá na Inglaterra, pequena ainda. E aí começa uma guerra civil em Portugal, 1831 a 1834. Opondo de um lado os partidários de Pedro, que são os liberais, e do outro lado os miguelistas, né, que são absolutistas, partidários de Dom Miguel. E o Pedro, quando ele veio para cá, ele passou nos Açores, montou lá um exército e vai para o Porto. Ele desembarca numa praia perto do Porto e fica lá no Porto, e a cidade é cercada pelas tropas do Miguel. E esse cerco dura um tempo enorme, né? Mas o Pedro consegue escapar do cerco, vai para Lisboa, enfim, e acaba vencendo a guerra em 1834, e o Miguel tem que se refugiar. Logo depois o Pedro ele vai morrer, né? A filha ele conseguiu fazer com que a filha assumisse o trono como Maria II, e ela vai dar esse título ao Porto de a cidade invicta, por ter resistido às investidas do Miguel. O Porto é conhecida como a cidade invicta por ter resistido ao cerco que o Miguel impôs às tropas do Pedro. Então esse era o primeiro fato que eu queria contar. E o segundo, por que as pessoas do Porto são chamadas de tripeiros. E aí a gente tem que retroceder. Vamos lá para 1415. A Dona Filipa de Lancastre, que era a rainha, né, esposa de Dom João I, ela vai falecer da peste, né, a peste negra que está assolando a Europa, e ela vai morrer. Ela morre um pouco tempo antes da partida do rei, né, do Dom João I, e dos seus 3 filhos maiores, que é o Duarte, que é o sucessor, o Pedro e o infante Dom Henrique. O Dom João I e seus 3 filhos mais velhos vão partir para o Marrocos para conquistar Ceuta. Eles tinham armado todo esse plano para começar a expansão
portuguesa em direção à África. E foi um evento, do ponto de vista da expansão marítima portuguesa, fundamental. E isso estava sendo tratado com muito sigilo, tanto que as esquadras portuguesas partiram de diversos pontos. E uma delas partiu do Porto, comandada pelo chamado Infante Dom Henrique, o navegador. O Infante Dom Henrique, ele tem esse apelido, o navegador, apesar de dizem que ele nunca navegou nada. Bom, mas ele era o comandante, nessa altura, ele era o comandante da tropa, da esquadra que estava saindo do porto. E a população, o que fez? Cedeu todas as carnes nobres para os navios, todos os alimentos bons. E o que sobrou? Sobraram as tripas. E aí o que a cidade fez? Passou a fazer um prato, uma iguaria com a tropa, com a tripa, que são as chamadas tripas à moda do Porto, que hoje faz um sucesso danado. E por conta disso, por ter cedido as carnes nobres para a esquadra do Infante Dom Henrique e ter ficado com a sobra, com o que não prestava, que eram as tripas, os habitantes, os moradores do Porto são chamados de tripeiros. Espero que você tenha gostado dessa história, né, sobre o Porto. E aí não deixe de visitar o Porto, né, que é uma cidade maravilhosa, em que você vai não só provar o vinho do Porto, que eu vou depois contar um pouco sobre essa história também, porque o vinho do Porto, ele quando a gente fala em vinho do Porto, tá sempre lembrando da cidade do Porto. Mas quase chega a ser uma injustiça, porque o vinho é produzido no chamado Alto Douro Vinhateiro, ou seja, não é no Porto, e ele é trazido pelo Rio Douro e ele é armazenado em Gaia, que é a cidade que fica na outra margem do Rio Douro. De um lado você tem o Porto e do outro lado Vila Nova de Gaia. Ou seja, o vinho do Porto, ele nem é produzido no Porto, nem fica armazenado no Porto, ele só leva o nome. Então, é óbvio que você não vai para o Porto só para conhecer o vinho do Porto e com essas histórias. Tem muita coisa bacana para se visitar. Eu já falei até num outro vídeo, eu falei, olha, logo quando você chega na estação de trem, quando você chega lá na estação de São Bento e vai, logo do lado tem a Igreja da Sé, e você vai ver uma estátua do Vímara Pérez. Eu falei isso outro dia, num dos vídeos nossos aqui, né? Então, é óbvio que tem muita coisa bacana para se visitar no Porto e é um local que merece a visita. Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixa sua curtida, se inscreva no nosso canal, que a gente ainda tem muita coisa para contar por aqui.